Shalom, querido, você está bem, está feliz? Eu espero que sim. Nós estamos encerrando, você está acompanhando a leitura do livro Formador de Heróis, escrito por David Ferguson e Warren Bird, ambos pastores de megas igrejas americanas. Pastor David Ferguson, pastor em Chicago, da igreja chamada Community Christian Church, e o pastor Warren Bird, pastor e também pesquisador de movimentos de crescimento de igreja. Você quer acompanhar o livro todo o livro Formador de Heróis está gravado nessa mesma playlist aqui no nosso canal. Tá bom? Nós vamos iniciar aqui a leitura do último capítulo, capítulo 13, um segredo a ser compartilhado. Grande ideia. A formação de heróis exige que os líderes se comprometam assinando o credo do formador de heróis, começando cada dia respondendo à pergunta do formador de heróis. A jornada de Brian Bolt, do herói ao formador de heróis, quase lhe custou a vida. Quando jovem, ele queria ser alguém. O herói nas ruas. Ele era usuário de droga desde os 13 anos e depois desertor militar que vivia nas ruas. Um dia ele entrou em uma briga e foi baleado a queima-roupa na cabeça. Vi o sangue sair da minha cabeça como uma fonte de água, lembra Brian. Fiquei feliz porque eu estava tão sem esperança, eu só queria morrer. No entanto, Deus tinha outro plano para ele. Quando os paramédicos chegaram, um deles disse a Brian: filho, você vai morrer. Antes de fazê-lo, preciso fazer a seguinte pergunta: você conhece Jesus como seu Senhor e Salvador? O paramédico levou Brian em oração. Entreguei minha vida a Jesus, diz ele, lá no fundo de uma ambulância. Mas Brian não morreu. Brian lutou com o seu novo compromisso com Cristo e voltou às ruas. Mas 2 homens vieram até ele com as palavras EV. Eu pensei que eles fossem brigar comigo, mas em vez disso eles começaram a falar sobre a vida e o potencial que havia em mim, disse Brian. Eles faziam parte de uma igreja plantadora de igrejas. Me disseram que Deus tinha um plano para a minha vida, me colocaram em uma casa de recuperação masculina ligada à igreja. Brian cresceu em sua fé, uma paixão me dominou, diz ele. Ele queria contar a todos sobre Jesus, que ele poderia mudar a vida de qualquer um, disse Brian. Essa jornada levou ao longo de vários anos a participar de um programa de estágio em uma igreja da Pensilvânia, onde conheceu um pastor dos subúrbios de Pittsburgh. Eu disse a Brian que eu estive orando para que alguém iniciasse algo na cidade, disse Jeff Leake. Acreditei nele e concordei em ajudá-lo e fundar uma igreja. Brian mudou-se para Pittsburgh e começou um evangelismo na Hope Home, Casa Esperança. A parceria entre as ruas decadentes de Brian e a Allison Park Church de Jeff foi uma vitória de ambos. A igreja, quando está funcionando direto, é o maior sistema de apoio do planeta, disse Brian. Ele sabia que fazer um herói era bom demais para guardar para si mesmo. Agora, seu objetivo de vida era equipar os outros para serem formadores de heróis. Especificamente, agora Brian está mantendo conversas próprias EV, dando permissão a todos os tipos de plantadores de igreja em certos centros urbanos. O Espírito Santo me disse que não atingiríamos toda a cidade, a menos que plantássemos mais igrejas, disse Brian. A City Reach Network, rede de alcance da cidade, uma organização de plantação de igrejas que Brian fundou há vários anos, plantou igrejas
e Hope Homes em todo o Nordeste dos Estados Unidos. Em um ponto, eles lançaram 27 igrejas em um dia. Queremos continuar fazendo isso em todo o país, disse Brian. Há tanta necessidade. Deus quer levantar igrejas fortes que possam multiplicar e trazer vida nova para as cidades. O plantio e a multiplicação de igrejas mudam o futuro das pessoas. Brian completou o ciclo. Depois de encontrar o caminho de volta para Deus, ele passou a incorporar o pensamento de multiplicação, permissão, multiplicação de discípulos, ativação de dons e construção do reino. Brian vive contagiosamente o segredo da formação de heróis. Como você vai compartilhar o segredo? A formação de heróis nunca foi feita para ser um segredo. Meu foco singular ao escrever esse livro tem sido instruir, encorajar e inspirar você a se tornar um formador de heróis e compartilhar esse segredo sempre que puder. Sabemos pelo exemplo e pelas instruções de Jesus na palavra de Deus que a formação de heróis é o modelo de como liderar um movimento do reino. Nós também vemos isso em Jesus, como treinou, liberou os 12 e como ele conferiu-lhes poder e enviou outros. Fosse um grupo de 72, Lucas 10, de 1 a 2, ou 120, Atos 1, 15, ou 2, verso 1, ou a continuação da missão de Jesus por meio do Espírito Santo, como em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, como está escrito em Atos 5,14, ou também no capítulo 4 e verso 4, ou capítulo 6 e verso 7. Quero concluir desafiando fazer um compromisso de mudança de vida. Quero pedir-lhe que tome uma decisão que será um ponto de inflexão pessoal em sua liderança. Quero que este seja um momento sagrado e um evento marcante em que você se afasta de qualquer esforço para ser um herói e, em vez disso, deseja apenas ser um formador de heróis. Você vai fazer isso? Você vai se juntar a mim? Se você está pronto para assumir o compromisso de ser um formador de heróis, quero pedir-lhe que me responda de duas formas. Primeiro, assinando o credo do formador de heróis, veja a próxima página. E o segundo, começando cada dia respondendo a pergunta do formador de heróis. Espere, estou falando sério sobre isso ser mais do que um momento em que você concorda com a cabeça. Quero que você assine seu nome, marque uma data e tenha duas testemunhas, pessoas com as quais você serve, e veja com frequência. E assine também. Este é um compromisso real. Em seguida, defina um horário em que as suas testemunhas possam fazer check-in com você e confiar que você está cumprindo seu compromisso de formar um herói, perguntando como está indo e o que está aprendendo. Então vamos levá-lo ainda mais longe. E se estas testemunhas também tivessem uma oração de comissionamento para você, poderiam cobrar de você como um momento público que eu tenho visto em outras cerimônias da igreja, como casamentos, renovações de casamento ou batismos. Simplesmente peça-lhe que leiam o documento em voz alta, com você respondendo sim, depois de cada uma das 5 declarações, e então coloque as mãos sobre elas e conclua com a oração. Se você também quiser que a nossa igreja ore por você, envie-me o seu nome pessoalmente para davefferguson@communitychristian.org ou envie um tweet para mim, @daveferguson. Quando fizemos o último comissionamento de nossos próprios líderes em toda a igreja, oraremos por você também. A questão cotidiana do formador de heróis:
Finalmente, para manter esse compromisso vivo com o credo do formador de heróis, diariamente quero que você comece cada dia com a pergunta de liderança que lhe dei no capítulo 2. Comece cada dia reafirmando a si mesmo, respondendo a essa pergunta: estou tentando ser o herói ou estou tentando formar heróis de outros? Inclua esse pedido durante seu tempo de oração diário com Deus. Talvez personalizando para cada novo dia. Senhor, por favor, mostre-me quais pessoas devo formar heróis hoje. Em seu diário, escreva e responda essa pergunta diariamente. Você descobre como e quando, mas precisa responder a essa pergunta todos os dias daqui para frente. A simples prática de refletir diariamente sobre essa questão mudará a trajetória de sua liderança. Ela vai empurrá-lo para longe do seu reino, em direção ao reino de Deus. Isso irá impulsioná-lo para o movimento. Mais do que tudo, o próprio Deus o ajudará a maximizar sua liderança. Renove-se diariamente perguntando: estou tentando ser o herói ou estou tentando formar herói dos outros? Antes de terminar esse livro, há mais um pensamento. Você se lembra do meu bom amigo querido Oscar Muriel, um verdadeiro formador de heróis de Nairobi? Por causa da inspiração que ele me deu para a formação de heróis, pedi a ele que fechasse o livro com palavras inspiradoras. Só para você, ok? Para mim também. Não pule isso. Então, o credo do formador de heróis é o seguinte: nosso Senhor e Salvador Jesus fez essa promessa a todos os seus seguidores. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. João 14:12. Portanto, como um formador de heróis, eu me comprometo a pensar com uma mentalidade de multiplicar líderes e me recusar a colocar limites no que Deus pode fazer. Meu modelo é a visão de Jesus de um movimento de levar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Como um formador de heróis, eu me comprometo a ver o potencial de liderança em outros e não ter medo daqueles que podem ser melhores do que eu. Meu modelo é o que Jesus disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus 4:19. Como um formador de heróis, eu me comprometo a compartilhar o que aprendi, discipulando líderes, não ficando satisfeito até que eu tenha visto multiplicado até a 4ª geração. Meu modelo é o de Atribo, realizando quando Jesus foi com seus discípulos, onde passou algum tempo com eles. João 3:22. Como um formador de heróis, eu me comprometo a abençoar os líderes, enviando-os e não me apegando a eles. Meu modelo é o que disse Jesus: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28:18 e 19. Como um formador de heróis, eu me comprometo a contar apenas o que avança o reino de Deus e não apenas o que aumenta o meu reino. Meu modelo é o que disse Jesus: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Assinado, nosso nome e as testemunhas. O pós-fácil desse livro, amados, encerra aqui, é um chamado à ação de Oscar Muriel. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá junto. Oscar Muriel é um exemplo inspirador para mim de formador de heróis. Ao longo das páginas desse livro, mencionei frequentemente o pastor Oscar, porque ele é o líder de nível mundial. Lembro-me de estar sentado ao redor de uma mesa de conferência em nossa primeira cúpula global da New Think em Nairobi,
no Quênia. Na época, tínhamos cerca de 300 igrejas que faziam parte da New Think. E conversávamos e orávamos sobre o que Deus queria que fizéssemos a seguir. Foi quando Oscar disse 10.000 igrejas multiplicadoras. Todos riram, exceto Oscar. Ele continuou: nós plantaremos 2.000 na África subsaariana. Você pode fazer 3.000 na Ásia, você pode fazer 1.000 na América do Norte, ao redor do mundo. Ele prosseguiu, atribuindo metas do tamanho de Deus para 9 diferentes regiões do mundo. Oscar resumiu seu desafio dizendo para todos nós: vamos definir uma meta tão grande que faça suar até Deus. Esse foi o momento em que eu soube que amava esse cara. E também foi a época que a New Think voltou a ver 10.000 pessoas multiplicando igrejas globalmente. Desde aquela reunião, Oscar e eu temos viajado pelo mundo procurando líderes para começar a multiplicar igrejas e redes. Se você adoraríamos ouvir isso de você. E porque o Oscar foi uma inspiração e um incentivo para mim, eu queria dar a ele a última chance de inspirar você a se tornar um formador de heróis. As suas palavras. Não muito tempo depois de me tornar pastor da capela de Nairobi, comecei a perceber que Deus queria muito mais do que eu poderia fazer. Eu poderia ir mais longe, eu devia fazer apenas o que uma pessoa pode fazer. Continuei voltando à declaração de Jesus: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, versos 37 e 38. Em sua declaração, Jesus nos dá não apenas um problema, mas também uma solução. Ele diz que o problema é que não há trabalhadores suficientes. Mas a solução é orar para que Deus levante as pessoas ao nosso redor. A estratégia de Jesus era primeiro encontrar seus líderes, investir neles e depois se concentrar na colheita. Então, aceitei que as palavras de Jesus eram absolutamente verdadeiras. Um dos jovens líderes que Deus levantou na capela de Nairobi foi Murithi Wanjau. Ele estava na faculdade estudando bioquímica quando comecei a investir nele. Levamos 2 anos viajando juntos para que ele percebesse que Deus o havia chamado para o ministério. Foi então que o convidei para pastorear um dos campos da capela de Nairobi. Quando vi que ele estava pronto, soltei Murithi e aquele campus para se tornar uma nova igreja chamada Mavuno, onde ele é pastor principal. Hoje Murithi não apenas lidera esse florescente ministério de milhares de pessoas, mas também está seguindo um chamado para plantar uma igreja que defina a cultura em todas as capitais da África e nas principais capitais do mundo. Como ele sempre me disse: pastor Oscar, você me jogou no fundo do ministério e isso me forçou a nadar. O tamanho de sua colheita depende de quantos líderes você tem. E se Murithi tivesse continuado seus estudos como um futuro bioquímico, não teria visto que ele seria um ministro da palavra de Deus. Demorou alguns anos, mas com Murithi eu simplesmente confirmei o que Deus já estava fazendo na vida dele. Descobri que o tamanho de sua colheita depende de quantos líderes você tem. O problema não é a colheita é abundante. O problema é com as colheitadeiras. Há um provérbio velho africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. Hoje ainda há muitas pessoas a quem Deus está chamando, mas ninguém confirma ou encoraja. Muitas vezes, se ninguém vem e fala ao seu coração, suas dúvidas e ansiedades abafam o chamado de Deus. Muitos de nós estão indo sozinhos. Quando observo qualidades de liderança em uma pessoa mais jovem,
Geralmente converso tomando uma xícara de café. Eu afirmo, vejo em você um perfil de líder, então pergunto, será que Deus está chamando você? Muitas vezes ouço algo como, eu pensava assim, mas não tinha certeza, não sabia o que fazer, não sabia a quem recorrer. Agora que você diz que vê alguma coisa, acho que uma das coisas que precisamos aprender como líderes é a disciplina de ouvir o Espírito de Deus para discernir o que Ele está fazendo para levantar líderes ao nosso redor. Alguns serão ousados e perguntarão, você poderia, por favor, ser meu mentor? Outros apenas ficam à sua volta, ansiosos, desejosos de aprender com você, mas não estão certos sobre o que fazer. Ainda outros precisam que você tome a atitude de alcançá-los. Como podemos esperar que eles construam algo até que alguém os ensine como fazê-lo? Deixe-me lhe dar 2 desafios. Primeiro, você orará pelos líderes e então começará a trabalhar com aqueles a quem Deus está levantando ao seu redor. Hoje, em demasia, nós não tomamos a promessa de Jesus de enviar trabalhadores como um ponto pessoal de engajamento. Nós nos tornamos tão ocupados e envolvidos nos trabalhos ministeriais que não temos tempo para investir na próxima geração de trabalhadores e de levantar líderes. Em vez disso, olhamos para a turma de formador de uma instituição e seminário teológico, mas essa não foi a solução que o Senhor deu. Então ore e olhe ao seu redor para ver quem Deus está levantando. E segundo, você conseguirá outros líderes orando e procurando por quem Deus quer usar. Regularmente me sento com meus próprios líderes e pergunto, quem vemos ao nosso redor? A quem achamos que Deus está chamando? Vamos orar sobre essas pessoas por 2 meses. Se Deus estiver chamando, isso ressoará nelas. Nós chamamos esse grupo de nossa lista de alvos, porque nos aproximamos da formação de heróis de uma maneira direcionada. Não queremos ver a voz de Deus afogada nessas vidas. Se você vai ser o formador de heróis, comece com oração. Continue a derramar-se nas pessoas que Deus colocou ao seu redor. Em seguida, cultive nelas as práticas de formação de heróis, pensamento de multiplicação, permissão, multiplicação de discípulos, ativação de dons e construção do reino. Se você fizer isso, e se eu fizer isso, se todos nós fizermos isso, a missão de Jesus será cumprida e o reino de Deus virá à terra. Gente, obrigado aí pelo privilégio de te acompanhar. Espero ter sido uma bênção aí na sua vida compartilhando essa leitura. Nós também damos graças a Deus pela vida desses autores maravilhosos. Eu fui muito marcado pela leitura desse livro. Espero que você também. Tá bom? Deus abençoe você.